Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Hoje vamos falar sobre um tema que tem aparecido muito na internet. Será que a Terra em que vivemos não é esférica, mas plana? E mais, é verdade que a igreja foi inimiga da razão e da ciência e, inclusive, acreditava que a Terra era plana? Vamos a algumas curiosidades ou afirmações que podem nos responder a essas perguntas. Primeiro, alguns terraplanistas defendem que a Terra seja desta forma com base em passagens bíblicas. Na verdade, meus irmãos, não existe eu digo um cristão coerente com sua fé que afirme tal coisa, pois a alegação de que os teólogos da Idade Média acreditavam que a Terra era plana é uma invenção dos cientistas do século XIX. Principalmente os iluministas, que acusavam a igreja de atacar a ciência e a razão. Ou seja, os iluministas do século XIX inventaram esta mentira contra os cristãos e veremos mais provas adiante. Segundo, o cristianismo, e aqui podemos destacar a Igreja Católica, elevou o uso da razão humana e incentivou o espírito de investigação. Pensadores gregos como Pitágoras e Aristóteles tiveram suas teorias preservadas por esta mesma igreja. Sem isso, nunca teria havido uma revolução científica. Terceiro, este chamado erro plano, isto é, que as pessoas instruídas na Idade Média acreditavam que a Terra era plana, se espalhou de tal forma nas mentes de nossa época que isso é colocado como verdade em diversas universidades no mundo, em livros-textos, livros de historinha, no cinema e na televisão. Na verdade, tal mito foi usado para assegurar que o conhecimento adquirido nas eras pré-cristãs foi abortado pela Igreja na Idade Média, a chamada pelos iluministas de Idade das Trevas. E isso é uma mentira completa e deslavada, como já dito, dos iluministas do século XIX. O professor Jeffrey Russell, professor emérito de História da Universidade da Califórnia, afirma em seu livro Inventando a Terra Plana, de 1991, que nos primeiros 15 séculos da era cristã, apenas 5 escritores, repito, 5 escritores parecem ter negado que a Terra era um globo, e outros foram ambíguos, muito poucos, ambíguos ou desinteressados. A opinião quase unânime afirmava que a Terra era esférica, e no século XV toda dúvida já havia desaparecido. A Igreja Católica e a Idade Média não interromperam o conhecimento pré-cristão nenhum, que afirmava que a Terra era esférica. Esse conhecimento prosseguiu e foi até incentivado. Quarto ponto, C.S. Lewis, especialista em literatura renascentista, escreveu que, fisicamente considerada, a Terra é um globo. Todos os autores da Alta Idade Média concordavam nisso. Quinto ponto, durante os primeiros séculos da era cristã e do período medieval, os luminares do momento, Santo Agostinho, São Beda, Santo Tomás de Aquino, santos católicos, vejam só, Roger Bacon e Dante afirmavam que a Terra era esférica. Sexto, apesar dos iluministas do século XIX acusarem a Igreja Católica de afirmar que a Terra era plana, os grandes racionalistas do século XVIII, o século imediatamente anterior, e que eram inclusive anticlericais, eram contra a Igreja Católica, como Condillac, Condorcet, Diderot, Gibbon, Hume e Benjamin Franklin, jamais acusaram os pensadores cristãos de terraplanistas. Percebe-se aqui mais uma evidência da desinformação criada pelos iluministas do século XIX. Mas afinal, quem criou este mito de que a Igreja Católica defendia que a Terra era plana?
Vamos ao sétimo ponto. Quem criou este mito foi Washington Irving, em seu livro fictício, isso mesmo, livro de historinha, chamado História da Vida e das Viagens de Cristóvão Colombo. No livro, Colombo aparece como um simples marinheiro, apresentando-se diante de uma imponente fileira de professores, frades e dignatários da igreja, afirmando que a Terra era esférica. Oitavo ponto. Colombo foi considerado um dos maiores defensores que a Terra era esférica, mas isso é uma ilusão. Na verdade, no século XIX, Colombo foi transformado em um corajoso racionalista que enfrentou os clérigos ignorantes. Cristóvão Colombo não era racionalista, era, na verdade, um entusiasta religioso e um comerciante entusiasmado com a possibilidade do novo mundo. A preocupação levantada na época diante da viagem de Colombo não era a questão da Terra ser ou não esférica, mas o possível erro de Colombo no cálculo da distância a ser percorrida até o Japão, cálculo que realmente foi incorreto por uma margem considerável. Nono ponto, os vendedores do mito da Terra plana foram dois americanos do século XIX, John William Draper, com seu livro A História do Conflito entre a Religião e Ciência, de 1874, e Andrew Dickson White, com seu tratado A Guerra da Ciência. O primeiro era metodista e tentou usar o mito da Terra plana para ilustrar sua tese de que a Igreja Católica se opunha ao conhecimento científico. Tratou-se de uma mentira de um cristão protestante, infelizmente. Já White fundou a Universidade de Cornell em 1865 como a primeira universidade explicitamente secular dos Estados Unidos. Por esse motivo, já podemos deduzir que ele não era muito simpático ao fenômeno religioso. Ele chegou a afirmar posteriormente que a teologia dogmática sufocava a verdade científica. O livro de Draper teve 50 reimpressões em 15 anos. Foi considerado o projeto editorial de maior sucesso do século XIX. E este livro trazia o mito de que a igreja defendia que a Terra era plana. O seu anticatolicismo era evidente e a desinformação estava plantada. Décimo argumento. Mais tarde, outros embarcaram neste anticatolicismo, como o filósofo britânico Bertrand Russell e seu livro de 1935, Religião e Ciência. A ideia era passar a desinformação de que os gregos sabiam das coisas, os árabes foram sábios em aprender com os gregos e que um tempo de escuridão surgiu, a Idade das Trevas. E este foi o tempo da dominação cristã. Nada mais absurdo. Antes do século XX, poucos cientistas percebiam este conflito entre religião e ciência. No livro Considerações sobre a Religião, o professor Romanes disse, no século XIX, que algo influenciou seu retorno à fé. Que curioso, não? Na Universidade de Cambridge, quase todos os cientistas renomados eram cristãos declarados. O pioneiro geneticista Gregório Mendel era um monge. Louis Pasteur, grandioso cientista francês, era católico devoto. Grandes responsáveis por avanços científicos no século XIX, como Galvani na eletricidade, Fresnel e Fraunhofer na ótica, Leverrier na astronomia, eram filhos da igreja. E eu estou apenas citando alguns filhos da igreja. 11º ponto. Um fato interessante é o caso de Galileu, que, baseado nos estudos de Nicolau Copérnico, afirmou que a Terra não era o centro do universo. Nicolau Copérnico era cônego de uma catedral católica na Polônia e afirmou que os planetas giravam em torno do Sol. O Papa Leão X, informado da teoria, expressou interesse e, por um tempo, a hipótese heliocêntrica ganhou aprovação papal. É isso mesmo,
foram os protestantes João Calvino e Martinho Lutero que rejeitaram a teoria de Copérnico. Lutero chegou a ofender Nicolau e o chamou de idiota. A obra de Copérnico sobre a revolução das órbitas celestes foi publicada em 1543 e uma das primeiras cópias foi dedicada ao Papa Paulo III. Nicolau já estava em seu leito de morte e durante sua vida inteira ele não foi nem remotamente perseguido. Já Galileu, 70 anos mais tarde, percebeu que suas descobertas já tinham sido verificadas por jesuítas em Roma, mas a igreja, de forma simples, queria que sua teoria fosse colocada como teoria mesmo e não como uma verdade absoluta. Não havia unanimidade no meio acadêmico nem provas cabais naquela época. Era uma prudência científica, por incrível que pareça, da igreja e não do cientista Galileu. Mas em 1623, Galileu publicou o Analisador e rejeitou, em nome da ciência, qualquer autoridade que não fosse a observação e a razão. Ele dedicou seu trabalho ao Papa Urbano VIII, que sancionou sua publicação. Incrível, né? Na obra Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, vem o grande problema. Galileu quis ensinar teologia, sendo um cientista. Sem tato e teimosamente colocou em seu texto intenções que o Papa Urbano não tivera, dando a entender que o Papa era um ignorante simplório. Galileu, portanto, foi levado à Inquisição. Ele renunciou suas heresias em ensinar teologia e foi sentenciado à prisão, que foi substituída. A pena foi a seguinte: ele foi instruído a recitar diariamente 7 salmos por 3 anos. Sua filha, que era uma freira, executava a penitência por ele. Ficou livre para perseguir seus estudos, ensinar seus alunos e escrever seus livros, apesar de não poder sair de sua vila perto de Florença durante a sentença. Podia até receber convidados como o poeta John Milton. Parece pena para político corrupto brasileiro. Em resumo, a Igreja Católica tinha dúvidas sobre a Terra ser ou não o centro do universo. Não sabia se era verdade ou não a teoria de Nicolau Copérnico reafirmada por Galileu. Na verdade, outro fator estava em jogo: a Reforma Protestante. A igreja estava mais preocupada com os protestantes do que com a ciência. Até a Reforma, olha que interessante, até a Reforma Protestante, a Bíblia não era interpretada tão literalmente. As interpretações católicas da Bíblia, como as dos santos padres nos primeiros séculos da era cristã, como Santo Ambrósio e Santo Agostinho, nunca foram literais. Nunca foram literais. Disso dependeu, inclusive, a conversão do próprio Santo Agostinho. Muitos cientistas não aceitavam ainda como verdade a teoria de Nicolau Copérnico. Se tratava apenas de uma teoria, não havia unanimidade no meio científico. Aliás, o cientista Tycho Brahe, o maior astrônomo da segunda metade do século XVI, afirmava que os planetas giravam em torno do Sol, que por sua vez orbitava a Terra. Se esse cientista incrível não conseguia aceitar a teoria de Copérnico, que não era uma verdade absoluta ainda, o que há de tão irracional no fato da Igreja Católica do Vaticano ter dúvidas? A igreja sempre foi aberta à ciência. O Vaticano, inclusive, abriu seu próprio observatório no século XVI e liderou a reforma do calendário, um triunfo da astronomia moderna. O filósofo Descartes dizia procurar descobrir as leis que Deus infundiu na natureza. Newton declarava que o comportamento regular do sistema solar pressupunha o controle de um ser inteligente
e poderoso. Kepler, ao expor a geometria da criação, argumentava que estava pensando os pensamentos de Deus, e isso é uma exclusividade da tradição judaico-cristã. No islamismo, por exemplo, Alá é um Deus arbitrário que exige submissão. Estudar a obra de tal divindade seria uma perda de tempo. Depois de um período criativo, após a conquista muçulmana inicial, a lei, a ciência e o governo islâmico em todo o mundo onde ele existe, das mais diversas formas, está em um evidente declínio, sem sinais de retorno percebido ao longo da história. Se a igreja não tinha interpretações literais da Bíblia nestes casos, se a Terra plana foi um mito vendido por iluministas do século XIX, se Copérnico era um cônego católico e sua obra, inclusive, foi dedicada para um papa, se Galileu teve uma pena tão leve porque insinuou uma verdade científica no lugar de uma teoria científica que seria o mais plausível na sua época, uma vez que não havia concordância no meio acadêmico sobre o assunto, se a interpretação literal de passagens bíblicas é ideia protestante, por que, eu digo, meus irmãos, por que acusar a Igreja Católica de ser inimiga da ciência, se tantos filhos da Igreja são renomadíssimos cientistas? Enfim, a Igreja Católica nunca defendeu que a Terra era plana ou procurou ser anticientífica. Os fatos históricos estão aí. Para concluir todo este vídeo, vou deixar vocês com Thomas Hughes, professor PhD em História por Harvard, em um trecho de seu documentário Igreja Católica, a construtora da civilização ocidental. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo. Fiquem agora com esse trecho do documentário de Thomas Hughes. Let me give you, by the way, an example of a typical story that people have been taught to believe about the Catholic Church, and then consider why it is they so readily believed it when there isn't even a stitch of evidence for it. And here's an example that I think even many people in the viewing audience might have believed, and I myself believed. I have no reason to think otherwise. And that's the idea that Christopher Columbus, when he engaged in his famous voyages, was actually seeking in part to prove that the Earth was not flat, but rather spherical. Now, we've all heard the usual story that Columbus was warned. No, Columbus, no, don't go sailing that far. You're going to fall off the edge of the Earth. Don't you know that? The Earth is a big flat disk, and you're going to fall off the edge and get eaten by dragons, or giant radioactive spiders are going to eat you, something like that. He was warned about all this. Don't do it. Well, he did it anyway, and this goes to show how brave and wonderful he was. Now, I don't dispute that Columbus was indeed a brave and skilled navigator. But Columbus himself, were he here today, would tell you that he was not seeking to prove the Earth was spherical. Why? Because everybody already knew it. Everybody already knew the Earth was a sphere. In effect, no educated person in Europe believed the Earth was flat. That is a myth. That's an almost absurd myth. In fact, just try to go back and find anybody in the history of Christendom who believed in a flat Earth. Just look for them. If everybody believed it, that shouldn't be so hard. And yet you can't find any examples. Well, I correct myself. You can find two examples of people you've never heard of. Lactantius, for example, from the late 3rd and early 4th centuries. He had no influence on anybody, and in any event, he was speaking more allegorically than anything else. The other person who seems to have believed it was a 6th century figure named Cosmas Indicopleustes. You ever heard of him? Neither have I. And neither had anybody in Western Europe. Cosmas wrote in Greek. By the time you get to that period of time, hardly anybody in the West speaks Greek. Pope St. Gregory the Great, for instance, who was Pope from 590 to 604, already he doesn't even speak a word of Greek. So hardly anybody could have read Cosmas. He wasn't translated into Latin until 1706. So anybody who may have taught a flat Earth had an audience of about 1 or 2 people, had no influence on anybody. The fact is, everybody understood the Earth was a sphere. The reason people were reluctant
to sponsor Columbus wasn't that they were afraid he was going to fall off the edge. The reason they were afraid to do it was that they thought he had very much underestimated the size of that sphere. Columbus was saying, oh, don't worry about it. It's not a very big Earth. I'll just sail right around. I'll be right back. It'll be fine. But they were saying to him, no, the Earth is several times larger than you think it is, and you're just going to starve to death. You're going to sail, and you're going to sail, and you're going to sail, and you're not going to be any land. Well, luckily for Columbus, a couple of continents managed to spring up, quite contrary to his expectation, and thankfully for him and for his crew. But that was why they didn't want him to go. It wasn't because they thought he was going to fall off the edge. Now, I realize that is so much the opposite of what you've been told. You almost think that I must be making this up, right? Sure, people believed in a flat Earth, but I promise you they didn't. And there's actually a whole book that was written to answer the obvious follow-up question. If nobody believed in a flat Earth, how did this myth ever get started? And the answer comes in a small book by a guy named Jeffrey Burton Russell. He wrote a book called Inventing the Flat Earth. And what he found was that it was a very, very tiny group of intellectuals in the 19th century who gave birth to this myth. And they did it because it made the Catholic Church look ridiculous. Because in the 19th century, there was a lot of debate and dispute with the Church about Darwin and other matters. And the idea was that if we can portray the Church as being so ridiculous that it used to actually teach the Earth was flat, then we can show that she is an utterly contemptible opponent. So they invented this story to cast the Church in an absurd, ridiculous light. I am sure they had no idea the longevity of this myth, that in the 21st century people would still be taught it. I'm sure somewhere in the world right now as I speak, somebody's being taught the stupid Church taught the Earth was flat and brave, heroic Columbus proved them wrong. It just won't go away. But why won't it go away? Why does it have such staying power? And the reason is that it feeds into this Enlightenment stereotype, right? The Catholic Church is stupid, it inhibits progress, it forces us to believe foolish things. Well, that's exactly what we see in the flat Earth myth, isn't it? Who could possibly believe the Earth was flat? The ancient Greeks actually measured the circumference of the Earth. So obviously they knew it was round. How could the foolish Church think anything different? So there's a great example that can easily be overturned. But it hasn't been overturned because it serves a purpose. If you tried to invent some myth today about any famous person you could think of and say that so-and-so believed such and such, it would last for about 3 seconds. But people believe what they are prepared to believe. And people are prepared to believe the worst about the Catholic Church. Did you know, for instance, that the Jesuits, the Society of Jesus, did you know that they were so accomplished in the sciences that right now 35 craters on the moon are named after Jesuit scientists? Did you know that 1 out of 20 of the greatest mathematicians who ever lived belonged to the Society of Jesus? Or that the Jesuits helped to found and then became the greatest practitioners of the study of earthquakes, seismology. And we can go on and on and on. Atomic theory, the study of ancient Egypt, the study of physics, and I can go on and on. There are so many ways in which the